A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Nós estamos lendo a Bíblia, Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 11, versículo 20. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo. Então o Senhor Jesus aqui vai citar algumas cidades onde muitos milagres e maravilhas ele operou, porque ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o próprio Pai da eternidade, manifestado em Jesus Cristo, homem. Qual era o objetivo das pessoas? E qual era o objetivo de Deus, do Senhor Jesus, em curar as pessoas? É que as pessoas vissem nele o poder de Deus e crescem nele, que ele era o Salvador do mundo. Mas olha o que aconteceu. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito se teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Então o Senhor Jesus está dizendo que se os milagres que ele operou nessas cidades fossem feitos em outras, aquelas pessoas teriam se convertido. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então nós sabemos que haverá um dia de juízo. Um dia todos nós seremos julgados por Deus. E a palavra de Deus nos mostra dois juízos. O primeiro juízo será na segunda vinda de Cristo, quando terminar a grande tribulação, de 3 anos e meio, de 1260 dias, de 42 meses, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tudo isso se refere ao mesmo período que vai anteceder a volta final do Senhor. E quando se completar esse último período, de 3 anos e meio dos 7 anos, que está para se começar, o Senhor voltará depois da guerra do Armagedon. E o seu reino será estabelecido na terra. E todas as pessoas que morreram com Cristo, com Deus, desde o primeiro até aquele dia, serão ressuscitados, os que morreram em Cristo. E haverá esse juízo, o tribunal de Cristo, lá do livro de 1 e 2 Tessalonicenses, onde quem será julgado são os filhos de Deus, aqueles que pertencem a Deus. E o Senhor vai separar entre os seus filhos os que irão reinar, participar da festa do reino, do casamento de Cristo com a igreja durante os 1000 anos, após a grande tribulação. Vai separar daqueles que não foram dignos de participar desta festa. São povo de Deus, reino de Deus, mas não foram considerados vencedores fiéis para estarem nesse banquete. Somente o Pai sabe quem são os vencedores. Há religiões que dizem que nós temos um grupo de 144 mil que, quando se completar, é o grupo que vai participar desse exército de vencedores. Esse número é simbólico, é um símbolo. Quando você começa a ler o livro de Apocalipse, o Senhor diz assim: por sinais me foi dado revelar o mistério. Então são sinais, nós precisamos entender o que tipifica cada sinal, cada placa, para a gente entender o que significa a revelação. Mas depois da grande tribulação haverá o primeiro juízo de Deus no universo. Todos os que pertencem a Deus até aquele dia serão julgados. Não com respeito à salvação e perdição, porque todos são salvos, são filhos de Deus, porque têm a vida de Deus. Mas é com respeito a galardão, se tem ou não o direito de participar da festa de casamento de Cristo com a igreja durante 1000 anos, do livro de Apocalipse, que é um dia para Deus. Os servos fiéis gozarão desse banquete. E lá em Mateus diz que o servo infiel, ele foi lançado nas trevas exteriores. As trevas exteriores não é o lago de fogo, aonde está preparado para o diabo e os seus anjos, aonde ele receberá todos os seus adeptos depois deste milênio, do reino milenar.
Então, Deus tem um lugar preparado para servos desobedientes, trevas exteriores. Quando serão julgados com respeito à obediência ou desobediência, fidelidade ou infidelidade? Na segunda vinda de Cristo. Mas depois do milênio, todos os que reinaram, os vencedores, os que não reinaram, que foram disciplinados pelo Senhor, serão o povo eterno de Deus, a Nova Jerusalém, que não é uma cidade física, mas é a igreja na sua expressão máxima. Porque a igreja é a casa de Deus, sou eu e você. A igreja não são templos que estão sendo fechados hoje por causa da epidemia. A igreja não fecha. A igreja é você. A igreja sou eu. Eu sou o templo do Espírito. Você faz parte da mesma casa espiritual, onde Deus, Jesus, ele é o pastor, o único pastor desta igreja. Então o pastor nunca sai de você, ele está sempre com você. Então o Senhor nos mostra que haverá um dia de juízo. O Senhor está dizendo que no dia de juízo vai ter menos rigor para Tiro e Sidom do que para Corazim e Betsaida. É um julgamento de Deus. Depois dos 1000 anos, depois da grande tribulação, haverá os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o Senhor mostra lá em Apocalipse que haverá outro juízo, o trono branco. Todos os que morreram sem Deus, desde o primeiro até o último, naquele dia, ressuscitarão. Os seus nomes não estarão escritos no livro da vida. Aí o lago de fogo vai se encher, porque lá já estão a besta e o falso profeta, que após a grande tribulação serão lançados lá. Mas depois do milênio, o diabo, que foi solto no finalzinho do milênio, junto com todos os seus anjos caídos e os demônios, e todos os homens que não foram achados inscritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo pela eternidade. Em qual juízo você estará? Por pior que seja o primeiro juízo, de não sermos considerados fiéis para entrarmos no gozo do reino, você ainda tem a salvação eterna para sempre. Você nunca será lançado no lago de fogo. Mas se o teu nome não está escrito no livro da vida, o teu juízo será após o milênio, o trono branco, lago de fogo. Por isso que o Senhor mostra para nós que a salvação dele é de graça pela fé. Para o seu nome ser escrito no livro da vida, você precisa simplesmente crer, receber Deus dentro de você, confessando que ele é o Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, ele será salvo, tu e a tua casa. Ninguém pode dizer, ó Senhor Jesus, entra no meu espírito, se não for pelo próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus. Se você não quiser participar do trono branco, desse juízo final, receba o Senhor dentro de você. Se torne parte da única igreja que Deus tem no universo, aonde ele é o Senhor e pastor dentro de você. E depois desta experiência, seja batizado nas águas para dentro de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito, ou para dentro do nome de Jesus, que é o próprio Pai, Filho e Espírito. E você é dele, você não vai fazer parte de nenhuma religião, nenhuma denominação. Você faz parte de Deus. Você não deve compromissos com nenhuma religião, porque você não foi batizado em nome daquela religião. Se você fosse batizado em nome dessa religião, usando o nome dela, você seria delas. Mas como você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ou em nome de Jesus, você é dele, você não é daquela denominação. Porque você foi batizado para dentro de Deus, aonde Deus é o Senhor e pastor. Agora que ficamos um pouquinho esclarecidos sobre o juízo de Deus, o juízo da segunda vinda de Cristo e o juízo final depois da grande tribulação, aonde cada um de nós precisa tomar a nossa decisão. Em qual juízo eu estarei? Que você estará. Querendo ou não, você estará. Agora você precisa escolher em qual você quer estar. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum,
que te ergues até o céu será abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ele permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então a questão é nós sabermos quais são os milagres que Deus tem feito na minha vida. Se você já tem Deus, você reconhece o milagre da salvação? Que você recebeu o Salvador, que é a própria salvação, o Senhor Jesus dentro de você, e você foi salvo pela eternidade, esse é o maior milagre do universo. O seu nome ser escrito no livro da vida. Você já teve essa experiência? Você já valorizou isso? Você já valorizou o milagre de você dar um testemunho para o diabo, Satanás, que você faz parte do povo de Deus, a igreja, e que você é de Deus, se sujeitando a um batismo público nas águas, para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou para dentro do nome de Jesus? Você já participou deste milagre? São milagres que aqueles que creem se posicionam voluntariamente e dizem e declaram: eu sou do Senhor. Você já participou e desfrutou de milagres na sua vida, de libertação, de cura, de livramentos, de perigos? Eu tenho muitos e muitos e muitos livramentos de Deus. Todos os dias eu desfruto da proteção e do livramento de Deus. O que Satanás quer fazer com todas as pessoas? E principalmente com aqueles que professam a fé no Senhor Jesus? Matá-los. Este é o objetivo do diabo. O Senhor já deixou registrado na palavra de Deus. Ele vem senão matar, roubar, destruir. Ele quer destruir a nossa vida, ele quer destruir o nosso futuro com Deus, colocando a incredulidade no nosso coração, a obstinação no nosso coração para não recebermos o Senhor. Ele quer nos destruir usando o sistema religioso, que é uma falsificação da igreja verdadeira da Bíblia. Quando ele não destrói você para que você não receba o Senhor, ele destrói você por causa da sua falta de entendimento da Bíblia, da palavra de Deus. Ele destrói você fazendo você fazer parte de um sistema religioso. Você sai da escravidão do mundo e é salvo. Aí você entra na escravidão religiosa, salvo. Ele quer destruir você lá, para você não dar frutos, para você não amadurecer. E com isso ele vai roubando o nosso tempo que nós temos de vida aqui na Terra. Ele vai minando a nossa vida. E qual é o objetivo final? Matar-nos. Ainda que morra, viverá. Que maravilha, não é? Qual é a pior arma do diabo? Matar uma pessoa. Esse é o máximo que ele pode fazer. Mas quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele quebrou esta arma. A arma mais poderosa do que qualquer bomba atômica. A morte. O Senhor Jesus quebrou e disse: eu sou Deus. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu sou Jeová, o Todo-Poderoso. Eu sou a própria ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Pronto, acabou a arma do diabo. Mas hoje nós temos uma arma mais poderosa que essa, guardada dentro do nosso coração pela fé em Deus e na palavra de Deus, que é a ressurreição dentre os mortos, caso venhamos a falecer antes da segunda vinda do Senhor. Qual é a arma? Ser arrebatado vivo antes da grande tribulação que nós já comentamos. É uma promessa, é uma aliança do pastor da igreja para com a igreja, o Senhor Jesus. Eu o livrarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Como é que ele vai livrar? Arrebatando-os, tomando-os vivos, transformando esse corpo carnal de pó em um corpo de glória como o dele. Esta é uma arma
poderosíssima que nós precisamos exercitar em crer na palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. Se eu fui um escolhido para ser arrebatado vivo antes da grande tribulação, e eu determinar que eu vou andar seguindo o Senhor cada dia da minha vida, mesmo no meio de todas as minhas fraquezas e pecados, com certeza essa palavra vai se cumprir na minha vida e ninguém impedirá, nem o diabo, Satanás. Olha que promessa gloriosa o Senhor está propondo para mim e para você. Primeiro, crer nele, ser livrado do juízo do trono branco, participar do juízo da segunda vinda do Senhor. Salvação de graça. Você não precisa ir nenhum tempo para você ser salvo, você pode ser salvo agora. A salvação não é por meio de um templo físico religioso. A salvação é por meio da fé, quando você ouve alguém que está falando do evangelho para você, que é Cristo, e você crê, você é salvo. Você já faz parte do povo de Deus. Aí você precisa de um manual. A Bíblia. Não para você ter aberta em casa, mas para você ler todo dia um trechinho e ter comunhão com Deus e com as pessoas. Esta é a maneira do Senhor nos salvar. Nós vencedores, nada nos detém. Hoje o Senhor está chamando um grupo de vencedores. Aqueles que serão arrebatados vivos antes da grande tribulação. A porta está aberta para todos. O chamamento é para todos. Nenhum de nós está qualificado a ser um vencedor. Somos miseráveis pecadores, um pior que o outro. Todos os dias nós cometemos erros, fraquezas e pecados. Todos os momentos. Mas o Senhor veio para salvar esses pecadores que querem segui-lo. Qual é a maneira de sermos transformados? Não é tentarmos mudar o nosso caráter. Hoje eu sou ruim, agora eu quero ser bonzinho. Não funciona. No outro dia você cai numa situação que você vê que você está pior que o outro dia. Como é que funciona? Seguir o Cordeiro por onde quer que vá. Se todos os dias eu seguir o Senhor Jesus, tudo que Deus é vai sendo colocado em mim e vai aparecer de uma maneira natural no meu viver. Não é um esforço da mente humana, do comportamento humano. Você pode mudar o seu comportamento, mas dentro do seu coração você está fazendo as mesmas coisas. E eu também. Mas se eu seguir o Senhor Jesus dia a dia, a natureza de Deus, do Cordeiro de Deus, vai sendo colocado dentro do meu espírito, na minha alma, no meu corpo. E ele vai aparecer. Se hoje não está aparecendo muito ainda as virtudes de Deus na minha vida, é porque eu ainda tenho pouco dele. Mas se eu continuar acrescentando dia a dia a virtude do Senhor dentro de mim, mais cedo ou mais tarde essa natureza de Deus vai aparecer de uma maneira real na minha vida. E na tua. O que nós precisamos fazer? Seguir o Cordeiro por onde quer que vá. Aonde que o Cordeiro está? Está dentro de você, ele é espírito. Quando você o chama, Senhor Jesus, ele entra no teu espírito. E é dentro do teu espírito que ele quer que você o siga. Nós precisamos exercitar o nosso espírito, igual a academia. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Chamando. Não é repetindo igual papagaio. Oh, Senhor. Vem uma bênção. Oh, Senhor, Tu és bom. Vem uma tribulação. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és o meu protetor. Se o Senhor não me guardar, eu serei destruído. Oh, Salvador, se o Senhor não me proteger, eu serei aniquilado. Oh, aí você vai se enchendo de Deus. Esta é a luta que vence o diabo. Porque cada vez que você se enche da luz, as trevas se vão de você. Cada vez que você está mais irradiando a luz, menos trevas vai ter perto de você. E de mim. Eu estou na mesma condição sua.
Que sou eu? Um miserável pecador. Que graça ganhou? Qual é a graça? Conhecer Jesus e a palavra dele. Continuo sendo um pecador miserável, cheio de erros, de defeitos e de fraquezas. Mas todos os dias eu tenho um desejo: seguir o Senhor Jesus. Por mim mesmo, nunca seria salvo. Mas pela verdade de Deus, eu desfruto da sua salvação, do seu livramento, da sua bênção infinita e tenho uma esperança gloriosa de ser arrebatado antes da grande tribulação. Nada do que estamos vendo hoje, pandemia, se compara à grande tribulação que está para começar. E ainda a humanidade será enganada. Por quê? Antes dos 3 anos e meio finais, que é a grande tribulação, haverá 3 anos e meio que vão anteceder a esses 3 anos e meio de falsa paz. Uma grande bonança em toda a terra. Paz mundial. Antes desta paz mundial, haverá o contrário. Nação contra nação, reino contra reino, todo mundo vai. Agora não é o vírus que vai matar a humanidade, agora é próprios países que vão se autodestruir. Nós vamos caminhar para esse momento. Quando isso estiver em ebulição, país contra país, reino contra reino, aí surge um líder mundial, lá da Europa. Aí ele é bonzinho, porque ele tem poder político, bélico, econômico. E ele impõe a paz. 3 anos e meio de falsa paz. E toda a terra será enganada nessa falsa paz. Este é o homem que nós precisávamos. Ele não é um presidente de um país, ele é o presidente da terra. Todos os países. Esse homem é sensacional. Mas quando ele governar 1335 dias, está lá no livro de Apocalipse. De Apocalipse não, me desculpem, no livro de Daniel 12:12. Este homem será ferido de ferida mortal na cabeça, está lá em Apocalipse 12:13. No seu velório acontecerá o milagre. O maior operação gloriosa do universo, o arrebatamento da igreja vencedora. Não é toda a igreja que será arrebatada, é somente o filho da mulher, a parte forte da igreja. Apocalipse 12. Neste momento, aqueles que morreram em Cristo fiéis irão ressuscitar e se juntarão aos vivos fiéis e se tornarão o filho varão do Apocalipse 12 e serão arrebatados. E lá da glória de Deus, do terceiro céu, expulsarão o diabo, Satanás, para baixo, porque haverá uma guerra lá nos céus. E quando ele é lançado para a terra, que ele perde o acesso ao trono de Deus, ele faz aquele cadáver do governador mundial se levantar. Aí começou os últimos 3 e meio. Então são 7 anos. A primeira parte, uma falsa paz. Depois, a grande tribulação. E o que o Senhor quer propor para mim? Eu não quero que você morra sem a minha vida. Eu quero que você morra com a minha vida. Creia em mim e você será salvo. A outra proposta. Eu não desejo que você morra. Eu quero que você seja arrebatado na hora do arrebatamento dos vencedores, na hora da superior ressurreição do livro de Hebreus, que é neste momento do velório. Aí se nós estivermos vivos nesse momento, e somos parte da igreja, e não formos arrebatados,
nós somos a mulher que gerou o filho, que os vencedores, que ficou para a grande tribulação. Aí a chapa vai esquentar. Não tem pandemia que se compare àquele período. Hoje, todos estão sendo obrigados a ficar dentro das suas casas, fechados, trancados. Todos estão sendo monitorados. Não pode andar na rua, não pode ir na praça, não pode ir no mercado, não pode ir. Restrições. Mas ainda você pode ir lá comprar no mercado. Mas na grande tribulação, você não compra nada. Nada, nem água. Você não vende nada, nada. Se você não tiver a senha, a marca do governador mundial que levantou do caixão. Então, isso que nós estamos vivendo hoje em todo o mundo é um teste, ver como que a humanidade já está se comportando ao manejo do gado, como é dito. Todo o mundo, todas as pessoas é considerado como gado. E tem os fazendeiros que comandam o rebanho, entendeu? Como é que eles vão se comportar aí com o vírus, com essas medidas governamentais de restrições, não pode isso, não pode aquilo, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Isso aí é um pequeno manejo com todo o rebanho, com todo o gado. Preparando para os últimos 3 anos e meio, onde ninguém faz nada. Nada, absolutamente nada. Sem a senha, sem a marca do governador mundial. E o Senhor Jesus descreveu lá em Apocalipse: quem tiver a sua senha, nem o seu nome estava escrito no livro da vida. Então, muita coisa para a gente ter comunhão sobre o juízo de Deus. Aqui o Senhor está falando sobre o juízo da vinda dele, o juízo do grande trono branco. E hoje, nós que ainda não partimos desta vida, nós podemos escolher em que juízo estaremos e que em condição chegaremos lá, para sermos aprovados ou desaprovados ou sermos penalizados. Vamos falar um pouco com o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim. Me cobre, Senhor, e me lava com teu precioso sangue. Que nesse dia, Senhor, com essa porção da tua palavra que o Senhor está colocando dentro de mim, eu possa ser amadurecido mais um pouco e menos do diabo seja retirado de mim. Mais do diabo seja retirado de mim e mais da sua natureza possa me encher. Obrigado, Senhor, pela tua advertência com respeito ao juízo. Eu peço para o Senhor que o Senhor me dê temor no meu coração e tremor, para que os meus dias aqui nessa terra, Senhor, sejam voltados para ti. Eu sou um pecador que quero te pedir a tua graça de ser perdoado e lavado pelo teu sangue, de ganhar da tua bondade, de viver mais um dia na tua presença e na tua comunhão. Que as tuas virtudes, Senhor, apareçam no meu viver. Aparece tão pouco ainda, Senhor. Tem tão pouco da tua natureza dentro de mim. Me esvazia, Senhor, nessa manhã e me enche do teu Espírito. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre nós o seu rosto, a sua glória. No nome glorioso do Senhor Jesus Cristo.
nós declaramos para todo o inferno com o seu líder Satanás: nós somos do Senhor Jesus. Nada nos deterá. Com certeza o Senhor vai nos levar a sermos parte desse exército de vencedores, que vai expulsar o inimigo de Deus da sua presença. E depois prenderá ele por 1000 anos no Hades, no abismo. Que o Senhor possa nos levar por esse caminho. Este é o projeto de Deus, o plano de Deus. Muitas vezes nós perguntamos para nós mesmos, para as pessoas: por que você nasceu? Deus tem um plano para a minha vida. Qual é o plano? Não sei. Qual é o plano? Ser vencedor, viver eternamente com Deus, limpar do universo e deste planeta tudo relacionado a Satanás. Que o Senhor nos leve por esse caminho. Glória ao Altíssimo. Jeová Deus, o Todo-Poderoso, seja louvado, exaltado, adorado e glorificado em todo o universo. Aleluia. Amém.